Deus tem falado conosco nesta manhã, grandemente, e continuará falando em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus, estamos em Tua presença, Senhor, agradecidos a Ti, por tudo que o Senhor Deus tem feito em nossa vida. Ó Deus, pelas bênçãos alcançadas até agora. Cremos que o Senhor ainda tem algo mais para nós. Usa, Deus, Teu Filho. Fala conosco nesta hora, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Gente bonita, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Bem feio aqui no nosso meio. Eu falei, gente bonita, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Melhorou. Versículo bíblico para o coração das mães. Números capítulo 6, versículo de número 24, diz assim, preste atenção, mãe. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amém, mamães? Deus abençoe a todas as mamães, mas especialmente a minha esposa, mãe do meu filho, minha ajudadora, com pouca idade, mas muito madura. Nós temos servido ao Senhor desde que a gente nos casou. Minha esposa é uma bênção. Quero dizer que eu te amo, viu, Nara? Deus continue te abençoando sempre. Pode sempre contar comigo para tudo. Eu costumo dizer, é eu e você, eu Taylor, contra o mundo. Amém? Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 1, versículo 29. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor. Ele seria o ministrante dessa manhã. Aí ele passou a responsabilidade para mim. E do pastor vem caldo grosso, né, irmãos? Então tem que chegar perto hoje, né, pastor? Queridos, eu não vou me demorar com a minha palavra, mas Deus, eu indo para o trabalho, ministrou essa palavra ao meu coração. Palavra digna e exemplo para ser guiado. É a palavra que a irmã Elane trouxe aqui nessa manhã. Palavra dura, palavra forte, mas é uma palavra verdadeira. Deus continue abençoando, irmã Elane. Quem encontrou o texto, diga amém. Quem não tomou banho ontem, diga amém. Está todo mundo ligado, né? Está escrito assim, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do... Se assenta, glorificando a Deus. Eu quero dar um recado para os jovens e para as irmãs aqui. Quando vocês cantaram, meu corpo se arrepiaram, eu digo glória a Deus. Eu bati palma, eu falei línguas estranhas. Então sejam recíprocos com o irmão Michael aqui, tá bom? Vocês dão glória a Deus, vocês dão aleluia. Vamos continuar colocando fogo nesse ambiente. Quem concorda, diga glória a Deus. Guarde esse negócio aí da glória a Deus, rapaz. É isso aí. Queridos, no capítulo 40 e no versículo de número 3, que o profeta Isaías escreveu, ele diz assim, uma voz clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, no ermo, faça uma estrada reta para o nosso Deus. O livro do profeta Isaías é um livro messiânico. Isaías é um dos profetas que mais apontaram para a aparição de Cristo. Mas Deus está usando aqui o profeta Isaías para apontar aquele que seria o prepulsor de Cristo. Deus está aqui usando
no capítulo 40, a boca do profeta Isaías a dizer que Deus ia levantar um arauto, um pregador que iria preparar a chegada do Messias. E no capítulo 3 de Mateus, a Bíblia conta a aparição, o surgimento de João Batista. Diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem que João Batista surge pregando não é uma mensagem homocêntrica. Uma mensagem homocêntrica é que o homem é o centro de tudo. O homem é o foco principal, a estrela maior. Mas João não. João surge pregando uma mensagem cristocêntrica. João se apresenta apontando para Cristo. E nessa mensagem cristocêntrica, a verdade é que João está pregando o arrependimento para o povo. E como é um culto intitulado de missões, eu quero tentar, com a ajuda do Espírito Santo, trazer uma mensagem cristocêntrica, porque em meu pouco conhecimento eu tenho Jesus como o maior missionário que já pisou sobre essa terra. Eu sei que as horas se avançam, mas eu peço a sua atenção, que eu quero crer, eu quero acreditar que o Espírito Santo de Deus vai continuar se manifestando aqui no nosso meio, porque o centro desta igreja, o centro da sua adoração, jovens irmãs e obreiros, eu acredito que é Jesus. E se você veio para prestar um culto racional a Ele, não perca tempo. Apresente aquilo que você trouxe, a ordem é essa. É proibido levar para casa o que você trouxe para Deus. Eu vou repetir, é proibido levar para casa o que você trouxe para Deus. Amém? Levante uma das mãos assim e glorifica ao Cordeiro. Versículo 3 diz: vós que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. E como luva encaixa o que Isaías no capítulo 40 e o versículo 3 havia predito. João surge pregando esta mensagem. E aqui fala um pouco sobre a biografia de João. Um homem simples, se vestia de pelos de camelo, um cinturão em volta do seu peito, se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Mas a Bíblia diz que João pregava no deserto da Judeia. A mensagem de João, irmãos, era tão impactante que a Bíblia diz que os moradores de Jerusalém, da Judeia e das regiões circunvizinhas de Jerusalém iam no deserto ouvir a mensagem que João pregava. Mas o costume aqui da mensagem ser pregada naquela época era em uma sinagoga ou no templo. Mas observa que João não está em uma sinagoga, e João também não está no templo. João está no deserto pregando a palavra de Deus. E aqui eu aprendo, enquanto João no deserto está pregando a palavra de Deus, as multidões vinham para ouvir o profeta anunciar o caminho do Senhor. Eu aprendo com isso que nós não precisamos dar jeitinho. Eu aprendo com isso que nós não precisamos tentar agradar o ego do homem ou o ego dos jovens para tentá-los, segurá-los no nosso meio.
para tentar segurá-los na igreja. Eu aprendo que a palavra de Deus é suficiente para nos alimentar. A palavra de Deus é suficiente para nos manter acesos na presença de Deus. E eu te digo uma coisa: o dia que a palavra de Deus não for suficiente para te manter aqui dentro, reconcilia com o Senhor de novo, porque tem alguma coisa errada. A palavra de João era essa: se arrependam dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. E o que acontecia? O povo vinha até João, confessava os seus pecados e por ele eram batizados. Olha o poder que tinha a ministração de João. João não passava a mão na cabeça de ninguém, irmãos. João, ele lia o texto e explicava da forma que ele é. Eu preciso te dizer uma coisa: pregue a palavra da forma que ela é. Deixa Deus te usar da forma que Ele quer. Você não precisa fazer curva na voz para impressionar alguém. Você não precisa falar o grego, o hebraico. Você não precisa ter uma oratória boa para tentar chamar a atenção de quem está te ouvindo, não. Porque se Jesus não for suficiente para atrair o povo, este evangelho que a gente prega não é verdade. Mas se é verdade, aqui tem um povo lavado, remido, purificado por esta palavra. Quando João viu que muitos que vinham ouvi-lo era dos fariseus e dos saduceus, essa raça era terrível. Eles pregavam que só eles tinham o direito da salvação e que os pobres e os pecadores já estavam perdidos e para eles não tinham mais jeito, eles já estavam perdidos. Mas quando João vê esta classe se aproximando, João engrossa o caldo e João começa a dizer: raça de víboras. João não estava chamando o pecador arrependido, pastor, de raça de víboras, não. Mas João estava chamando fariseus e saduceus de raça de víboras, que receberam a lei vinda de Moisés, mas não viviam conforme as escrituras sagradas. Mas no versículo 11, João recua, porque João não estava trazendo uma mensagem homocêntrica, mas cristocêntrica. No versículo 11, João abre a boca e diz: eu batizo vocês com água para o arrependimento de pecados, mas após mim vem um, a qual eu não sou digno de, me abaixando, desatar as alparcas dos seus pés. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tem crente aqui batizado com o Espírito Santo e com fogo, que o seu coração está fervendo nessa manhã. Esse batizador que é João, ele está dizendo, está presente aqui no nosso meio. João aponta para Cristo novamente. Mateus aponta para Cristo. E corroborando o que Mateus está dizendo, os judeus e os fariseus, para provar a fé de João e para descobrir quem João era, eles enviam sacerdotes e levitas. Os judeus enviam sacerdotes e levitas até João para perguntar se João era o Cristo. E João não nega, dizendo: eu não sou o Cristo. Aí eles perguntam: então você é Elias? João diz: eu também não sou Elias. A única opção era: então você é o profeta.
E João responde dizendo: eu também não sou o profeta. João teve a oportunidade aqui, irmã Nelly. João teve a oportunidade de bater no peito e fazer o que Paulo diz, que surgiria muitos falsos cristos, igual está surgindo nos dias atuais. Mas João não, veste a sandália da humildade e fala: não sou Cristo, não sou Elias, não sou o profeta. Tem tanta gente no dia que estamos vivendo se autopromovendo, querendo ser a estrela, querendo se aparecer. João não. João foi humilde. E olha a missão que João recebeu. Profeta nenhum na Bíblia recebeu a autonomia de apresentar o Filho de Deus a Jerusalém, a Israel. E João teve esse privilégio. Mesmo tendo esse privilégio, João foi humilde. Então os sacerdotes e levitas perguntaram a João: o que você fala a respeito de você mesmo? O que você diz de você mesmo, para que nós levamos notícias para aqueles que nos enviaram até a ti? Aí vem a resposta de João, e você conhece. João abre a boca e diz: eu sou apenas uma voz do que clama no deserto. E ele encaixa a segunda aqui dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se a pergunta fosse para algumas estrelas de púlpito dos dias atuais, eles diriam: eu sou o raio-x de Deus, eu sou o profetão, eu revelo o CPF, identidade. João não. João diz: eu sou apenas uma voz. E voz foi feita para ser ouvida, voz foi feita para ecoar. E o profeta Amós diz: tocai a trombeta em Sião, anunciai, proclamai o dia do Senhor, porque Ele está próximo. E a pergunta que não cala aqui nessa manhã é essa: João foi uma voz profética. Eu sou o primeiro. Se tiver mais 2 ou 3 aqui que está disponível para ser uma voz profética nos dias que estamos vivendo, Deus vai te usar. Mas vós precisa ter coragem de falar a verdade. Vós precisa ter coragem de anunciar a verdade. A pergunta aqui é essa: quem quer ser uma voz profética usada por Deus, levante a mão e sustenta lá em cima. Pois bem, se você quer ser uma voz, se prepara para ser rejeitado. Se você quer ser uma voz, se prepara para perder os seus amigos. Se você quer ser uma voz, prepara para ser esquecido por todos. Porque eu não vi na história da Bíblia Sagrada alguém que se disponibilizou a ser uma voz profética, a falar o que Deus quer e não o que os homens querem ouvir, que arrastou multidão, que foi aplaudido. Se você quer ser uma voz, você vai ser esquecido por essa terra, mas você vai ser lembrado por Deus. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nessa manhã. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa manhã. E eu quero ver se esse público aqui é pentecostal para reagir com glória, para reagir com adoração. Se você é uma voz profética, cadê ela? Cadê ela? Isso, pode chorar, minha filha, porque enquanto chora, Deus está dizendo: eu te levanto como uma voz profética.
por 10 segundos. Eu quero ouvir o barulho das vozes que se levantarão nos últimos dias para pregar o que Deus manda. Por 10 segundos, eu quero ouvir as vozes dos jovens que serão diferentes lá na escola que você estuda. As vozes das irmãs que darão testemunho lá no seu trabalho. As vozes dos obreiros que anunciarão a verdade do Evangelho. Cadê você, meu santo? Cadê você, meu santo? Eu vou dar 10 segundos para você e Deus agora. Eu vou dar 10 segundos para você e Deus agora. Aumenta o fundo aí, sonoplasta. Eu vou dar 10 segundos para as vozes proféticas começarem a adorar e sentir a presença de Deus. Cadê o barulho das vozes? Cadê o barulho das vozes? João não se intimidava com o sacerdote. João não se intimidava com levitas. Pode se levantar quem for contra a tua vida, que o Senhor está dizendo, pode 1000 se levantar, pode 10.000 se levantar, 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você não será atingido. Apenas tenha compromisso com a palavra de Deus, que o Senhor se incumbirá do resto. Apenas tenha compromisso de ensinar, falar, louvar a verdade, que Deus faz o resto. Aleluia. No versículo de número 29, no outro dia a Bíblia diz que está João novamente batizando. A multidão está atenta ao que João pregava. E João para no cenário. E o verso 29 acontece. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vocês só estão sentados aqui hoje porque o Cordeiro de Deus arrancou o pecado que havia na sua vida. Nós só estamos aqui nesta manhã porque o Cordeiro nos amou primeiro. João, fica de pé que eu vou encerrar. João apresenta Jesus para os judeus. A Bíblia diz em Gênesis que por causa de um homem o pecado entrou no mundo. Paulo diz que todos nós pecamos e destituímos, fomos da glória de Deus. Em Romanos, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Mas João está apresentando aqui aquele que tem poder de pegar a morte, de pegar o pecado e aniquilar. Aí Paulo concretiza a fala dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que você recebeu? O dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, através da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu encerro a minha participação com Jesus dando início
no seu ministério. Lucas, no capítulo 3, verso 21, está João, Jesus e a multidão. Jesus veio para ser batizado por João. E o texto narrado é esse: ao ser todo o povo batizado, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. O Espírito Santo de Deus veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba. A voz do Todo-Poderoso se ecoa na eternidade, dizendo: este é o meu Filho amado, e nele eu tenho prazer. Após Jesus ser batizado por João aqui, Jesus é modelo a ser seguido, porque Jesus foi batizado nas águas para que eu e você também, para participarmos da mesa, corpo, sangue de Jesus. Para nós participarmos, também precisamos sermos batizados, sepultados nas águas. Velho homem foi embora, nova criatura se apresenta diante de Deus. Observa, batizado, ele ora. Então, oração tem poder para abrir o céu. Jesus ora, os céus se abrem. Oração abre o céu e o céu manda resposta para a terra. O Espírito vem sobre Jesus, e Jesus também foi batizado com o Espírito Santo, para que hoje eu e você também recebemos o Espírito Santo de Deus. Após isso vem a confirmação. Deus, o Pai Todo-Poderoso, ecoa da eternidade dizendo: é meu filho, é minha filha, neles eu me agrado. Aí Jesus estava pronto para pregar o que ele pregou, para operar o que ele operou. E eu não quero causar emoção no seu coração, mas eu quero chamar aqui à frente para nós encerrarmos pessoas, jovens, que no seu coração arde uma chama, que no seu coração Deus te impulsiona, que Ele quer te usar nesses dias. É um culto de missão, e o Espírito Santo, Ele está aqui para confirmar chamados, para confirmar ministérios. Já vem uma jovem em lágrimas aqui. Eu quero conhecer o segundo ou terceiro corajoso, que bate no peito mesmo, levanta a bandeira ensanguentada e fala: eu vou ser uma voz diferente. O ta-ca-ta-ta-ta-ta-ta-ta. O darata-calabachataracalábabaia. E que te rebadaca saite. Torebadacalabapapapapa. Agora eu vou deixar o Espírito ter liberdade para fazer o que ele quer fazer. Espírito, tenha liberdade, toca, começa a constranger aqueles que o Senhor chamou, começa a constranger aquele que está parado, aquele que está estacionado. Porque o Espírito te acha hoje
te acha hoje. Olha aí. Olha aí. Olha aí, o Espírito Santo vai caminhar nos corredores dessa igreja e vai começar a tocar em crente aqui. Vai. Aumenta esse fundo aí, sonoplasta. O Espírito vai começar a renovar. Ele está presente. Ele está presente. Irmão Michael, você não está obedecendo a ética do culto. Está enganado, meu santo. O que significa ética? Obedecer o modelo de culto, é isso. Ética significa isso. Ou seja, na frente do juiz é sim senhor, meritíssima. Na frente do policial é sim senhor, não senhor. E na presença de Deus, e na presença do Pai, e na presença do Todo-Poderoso, é de que jeito? É de que jeito? Vou te dar um modelo de culto. 24 anciãos sentados em seus tronos, coroa na sua cabeça. O que eles faziam? Tirava a coroa, prostrava de joelho, apontava para o Todo-Poderoso e começava: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo. Vai voz, vai voz, vai voz. Começam a sentir o renovo. O renovo. Olha o renovo passando aí. Olha o renovo passando aí. Deixa o Espírito te pegar. Deixa o Espírito te renovar. Deixa o Espírito te encher. Poder, 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 poder. Receba poder de Deus. Urabacalabadarava xambaraia. Urequilaba xambaraba calava xambarábia. Ipatada tarabala calaba xamba. Ah, Jesus, o Espírito Santo acaba de me falar aqui que ele posicionou 4 bolas de fogo em cada canto dessa igreja. Essas bolas de fogo começam a caminhar no meio de crentes aqui agora. Agora, agora, agora. Sinta aí o toque, a chama do Espírito acesa, 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 acesa. Satanás jurou, pastor Sérgio, que ia amordaçar essa igreja. Jurou que ia selecionar esses obreiros, que iria amordaçar a juventude. Mas olha aí, olha as vozes aí. Olha aí, Satanás. Esse povo é cheio. 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 Esse povo é cheio da graça. Ubi reba calaba daraba xambaraba. Quem é batizado como Espírito Santo é proibido falar no português agora. Joga esses idiomas para fora, vai. Joga esses idiomas para fora, vai. Não é seu. Não é seu. Não é seu. Eu não falo inglês. Eu não falo espanhol. Eu não falo grego. Mas se alegra. Você fala na língua dos anjos. Lá no céu não vai ter inglês. Lá no céu não vai ter português.
Lá no céu não vai ter hebraico. Lá no céu vai ter as línguas dos anjos. Então vamos ensaiar aqui agora. Vamos ensaiar aqui agora. É técnica, calabata, labaca, labaca, lachaia. É bicaca, labaca, labate, coco, labaca, labaca, lachaia. É biacala, bachuri, bicala, bacala, bacá. Recebe agora. Volte a falar em línguas. Volte a falar em línguas estranhas. Seja cheio, crente. Agora. Começa desse jeito. Eu conheço essas línguas. Eu conheço essas línguas, jovens. Se desliga da terra. Se desligas da terra, vocês estão em uma guerra espiritual. E culto não é lugar de brincadeira. Culto não é lugar de brincadeira. Não, 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 não. Joga esse chiclete fora. Para de falar da vida dos outros. Para de olhar para A ou para B. Seja cheio de poder. Seja cheio de poder para você ficar de pé no dia mau. Seja cheio de poder de Deus. Pode me chamar de doido, falar que eu grito. Eu vou continuar gritando. Mas você vai ser cheio da presença de Deus.